Você sabia que o Silvio Santos já abandonou os domingos? Pois é, o dia em que o consagrou aí como rei, e infelizmente aí o dono do baú já deixou esse espaço em um período aí da sua fase célebre em vida. Em 2007, quando a Record crescia e estava tentando tomar o lugar ali, o segundo lugar, na verdade, a vice-liderança do SBT de vez, o Silvio decidiu chamar a responsabilidade para ele, para poder lançar a famosa Arrancada da Vitória. Essa Arrancada da Vitória foi um movimento ambicioso em que ele mesmo voltaria aos domingos para poder tentar salvar a audiência da casa. Na época, o SBT vinha de 2 anos difíceis, entre 2005 e 2006, perdendo espaço na programação dominical, enquanto o Silvio Santos focava em atrações diárias e aparecia nos domingos apenas para poder apresentar sorteios da Telecena e programas ali do Baú da Felicidade. Ele não tinha um programa inteiro como o programa Silvio Santos, como é hoje, com a Patrícia e tal. O programa Silvio Santos, ele durante muito tempo ele fazia parte de um quadro que dentro do programa Silvio Santos tinha vários formatos. Tinha programas feitos pelo Gugu, tinha programas feitos pelo próprio Silvio. Então o programa Silvio Santos era a programação de domingo, que tinha esse nome, que eu acho que inclusive tinha que voltar hoje, assim, não como nome programa Silvio Santos, mas sei lá, tipo, domingo é dia de Silvio Santos. E aí, se antes ali do Domingo Legal, tem um espaço na parte ali, porque seria muito bacana a gente rever os programas clássicos do Silvio, né? O clima naquele tempo era de pressão, porque a Record investia pesado naquele período, exibindo o Tudo é Possível com a Eliana. A Eliana ainda não estava no SBT, ela tinha saído e teve uma fase célebre na Record, aonde ela fazia programa infantil, e aí a Record foi a responsável por fazer essa transição dela do infantil para o gênero adulto. Então ela passou a apresentar um programa ali que era o Tudo é Possível. Depois ela foi para o SBT em 2009, que o Silvio chamou ela, porque o Gugu foi para Record, então o Silvio de vingança pegou a Eliana, pegou os Justos. Então naquele período a Eliana estava muito bem nos domingos da Record, e aí colocava medo na concorrência, obrigando o SBT a reagir para não perder definitivamente aí o seu lugar histórico. Diante disso, o Silvio Santos preparou um pacote completo e prometeu novos programas, novas novelas e novas contratações, numa chamada que terminava com a frase que marcou a época: a concorrência vai tremer de medo. O retorno dos domingos foi marcado para o dia 4 de março de 2007 e o dono do SBT assumiu quase toda a tarde, entrando entre 1 e 5 da tarde com uma escalada de programas que tentava resgatar a glória de anos anteriores. Entre as apostas estavam o Tentação, que voltava após um longo hiato, o primeiro campeonato de dança, o Topa ou Não Topa, que já era um dos queridinhos de Silvio, e o Rei Majestade, que havia sido testado em 2006 sem grandes resultados. O problema é que na prática a tal Arrancada da Vitória virou motivo de piada entre o público e a imprensa, porque a Record continuou firme no segundo lugar e até mesmo o Gugu levou tempo para poder reagir ainda no Domingo Legal. Além dos domingos, Silvio também mexeu na linha de shows durante a semana e criou um segundo horário de novelas às 8h15, tentando contra o Jornal Nacional, adiantando tramas como Maria Esperança e Cristal. Na faixa noturna, o SBT apresentou um pacote que tinha Hebe segunda-feira, Você é o Jurado com Ratinho às terças, Ídolos às quartas, quintas-feiras Curtindo com os Reais, com a apresentação do Celso Portiolli, e às sextas-feiras, numa releitura do clássico Curtindo uma Viagem, tinha esse formato clássico aí. Mas olha como é que era a programação de semana do SBT, era bem interessante, viu? Vou até colocar de novo aqui para vocês poderem entender. Durante a semana, na linha de shows, nós tínhamos o pacote completo: Hebe, segunda-feira. Na terça-feira tinha Você é o Jurado com o Ratinho, porque o Ratinho naquele período ainda, ele não tinha um programa do Ratinho. O programa do Ratinho tinha sido, digamos, passado por uma pausa,
porque tava, depois de várias tentativas que o Silvio tentou emplacar o programa, colocou até o Ratinho do Domingo e aí não vingou. Então, antes dele voltar a ter o programa desde que foi em 2009 que ele voltou a ter o programa do Ratinho que tá no ar até hoje, o Ratinho, o Silvio começou a testar ele em vários formatos. Aí deu aquele Nada Além da Verdade para ele poder fazer, e esse Você é o Jurado foi um desses programas. Então ele era exibido às terças-feiras na linha de shows. Quarta-feira tinha o Ídolos, o Ídolos era quarta e quinta, e o Curtindo com os Reais com o Celso Portiolli era exibido nas sextas-feiras, que era uma releitura do Curtindo uma Viagem, que até hoje o Celso parece que quer que volte esse programa, mas por questões de investimento, né, financeiras, porque o Curtindo uma Viagem é um programa muito caro, ainda não voltou. Então a linha de shows do SBT nesse período era bem recheada, tinha variedades aí de conteúdos. Outros programas também sofreram aí mudanças, como o Charme, que era feito pela Adriane Galisteu, que foi jogado para as madrugadas, estilo talk show. Ela ficou bem revoltada com isso. Eu lembro que ela entrou no programa de pijama, porque o programa era de madrugada, então ela se vestiu da maneira que as pessoas estavam vendo o programa, né? De pijama. Ana Paula Padrão, naquele período, também estreava um novo formato, que era o SBT Realidade. Ana Paula Padrão havia sido contratada pelo Silvio para poder fazer o SBT Brasil, mas aí depois ela saiu por conta de divergências, por conta de questões editoriais. Aí depois o Silvio deu para ela o SBT Realidade, que tentava trazer um jornalismo mais profundo para a emissora. Aos sábados, o SBT preparou a volta do Viva a Noite, que foi uma tentativa com a Gilmeolândia, mas não decolou. Antes de trazer agora com o Luiz Ricardo, teve essa tentativa aí com a Gilmeolândia, mas infelizmente não teve aí uma audiência muito boa. E até engraçado que o Viva a Noite foi exibido de tarde um período. Era o nome Viva a Noite. Ele foi exibido nessa tentativa de crescer na audiência, foi exibido de 6 horas, que para algumas pessoas é visto como tarde, né? E aí passou por mudança de horário, mas infelizmente acabou saindo do ar pouquíssimo tempo depois, dentro de alguns meses. 2007 acabou se tornando o ano em que o SBT perdeu oficialmente o segundo lugar na Grande São Paulo, fechando com 6,4 contra 7,2 da Record, a maior derrota em anos para o canal aí de Edir Macedo. Embora no PNT o empate técnico tenha sido quase registrado, o impacto foi imenso e o SBT levaria anos para poder se reaproximar aí da vice-liderança, voltando a disputar a posição de sucesso só com o Carrossel entre 2012 e 2013. Então você nota que a Record e o SBT sempre disputaram ali o segundo lugar. Então o SBT nunca ficou inteiramente no segundo lugar. Teve momentos em que o canal perdeu esse espaço. E novamente ele passa por isso, já desde 2020 que o SBT perdeu. Acho que é o tempo mais longo aí que o SBT está em terceiro lugar, disputando até com quarto, porque ainda não fez uma programação ousada suficientemente ainda, que fez o telespectador mudar de canal. Mas para você notar que desde 2007 o SBT e a Record já brigam pelo segundo lugar. Antes, nos anos 90, era pelo primeiro lugar, era Globo e SBT. Aí esse espaço aos poucos foi se perdendo e a Record começou a crescer, porque a Record começou também a investir na programação. E aí a Record começou a incomodar. A Record estava com aquela fase de ouro, né, de ocupar a liderança, a caminho da liderança, então eles gastaram uma nota. Então esse a caminho da liderança, mesmo que não tenha feito a emissora alcançar a liderança, acabou trazendo alguns frutos, porque consolidou a programação. O público viu que o canal tinha, de certa forma, ali um culhão para poder bater de frente com as concorrentes. Então, assim, essa versão renovada do programa Silvio Santos, lançada em junho de 2008, que acabou se tornando um formato que permanece até hoje, que aí o programa Silvio Santos passou a ser exibido à noite, após a ida do Gugu para a Record. Quando o Gugu foi para a Record, porque o programa Silvio Santos, como eu disse, ele era um programa, um quadro onde tinha vários formatos, Tentação, o Topa ou Não Topa, eram vários programas que o Silvio fazia dentro desse programa Silvio Santos. Quando o Gugu saiu, o Silvio acabou colocando, mas ainda com o Gugu o Silvio estreou o programa dele na faixa da tarde. O programa Silvio Santos era exibido de tarde, tanto que até se vocês procurarem aí, botar assim, programa Silvio Santos 2007, vocês vão notar que o estúdio era tudo claro, porque ele era exibido na faixa da tarde, então o estúdio tinha que ser de acordo com, e foi dirigida essa primeira fase de retorno pelo Magrão.
o Roberto Manzoni, grande magrão, que dirigiu grandes programas aí, o Domingo Legal também. Então o programa tinha vários quadros e foi uma fase também muito interessante. Foi em 2008, quando o programa Silvio Santos passou a ser o programa, e aí o Silvio, de certa forma, retomou o seu espaço aí nos domingos da programação do SBT. Essa fase aqui que o programa Silvio Santos era exibido na faixa da tarde, por isso que o programa é clarinho desse jeito. Aí quando ele passou a ser exibido 8 horas da noite, essa fase aqui. Aí quando ele passou a ser exibido às 8 horas, o estúdio passou a ficar com aquela cor, com um azul mais escuro. Entende? Mas nessa fase aqui foi a fase que o programa era exibido na faixa da tarde. A audiência da época, dessa arrancada da vitória, mostrou que o SBT, mesmo com toda a força simbólica do Silvio, enfrentou um dos períodos mais complexos da sua história, com números que não abocanharam o discurso otimista da campanha lançada em 2007. Enquanto a Record investia em uma expansão agressiva e consolidava sua programação dominical, o SBT sofria para poder manter o público acostumado a décadas de domingos com o patrão, principalmente após 2 anos em que o Silvio Santos praticamente sumiu do dia em que acabou consagrando. Os números gerais mostraram uma realidade difícil. A média anual de 2007 colocou a Record com 7,2 na Grande São Paulo, enquanto o SBT ficou com 6,4, uma diferença que ratificou a perda do segundo lugar na praça mais importante do país. A situação nacional era um pouco menos dramática, com o PNT mostrando o SBT em 6,4 contra 6,2 da Record, mas ainda assim era um cenário que evidenciava a instabilidade do canal em uma fase aí crucial de mudanças. E o SBT hoje, 2025 ou outro ano, né? Você que estiver vendo esse vídeo aí em outro período, mas nesse século, infelizmente até no PNT a situação está complicada para o SBT. A situação está difícil em São Paulo, que é onde o mercado se concentra, aonde a gente usa São Paulo como base para tudo, e também no PNT. Então o SBT está sendo mal visto até em todo o Brasil, na audiência nacional. E isso é muito ruim. Uma emissora como o SBT, que teve grandes nomes, infelizmente aí não tem mais, por enquanto, pode ser que isso mude daqui a um tempo, aquela coragem de fazer uma programação ousada, porque mesmo que essas modificações que o Silvio fez não tenham surtido efeito, foi uma tentativa. O Silvio, ele tinha essa ousadia, ele ousava, ele tentava, e hoje parece que o pessoal de lá tem medo sabe, prefere ficar trocando o tempo inteiro a programação, fazendo troca-troca, do que realmente fazer uma programação ali atrativa e que, de certa forma, com uma divulgação bem feita, como foi feita com essa novela que foi exibida na faixa das 9 aí, Senhora Garcia, que fizeram uma baita divulgação para a novela e ela conseguiu ter uma audiência boa. Os caras não conseguem fazer isso com a programação. Então, se o SBT não acordar para a vida, eles vão continuar aí perdendo espaço para a Record e até para outras emissoras, como a Band, que está agora com planos aí de crescer, entendeu? Trazendo programas clássicos, apostando na nostalgia. Então imagina se essa Band começar a crescer também. Aí o SBT, que está em terceiro já, vai cair por quarto lugar. Mas hoje a gente compartilhou o dia, meu nariz como sempre, querendo aparecer aqui, é sempre, cara. Quando eu não tô fazendo nada, ele não coça uma única vez. É só eu sentar nesse lugar aqui que começa a coçar. Parece que é uma coisa que eu faço de tique, mas não é. É porque começa a coçar, incomodar. É incrível, cara. Mas hoje eu compartilhei com vocês o dia em que Silvio Santos deixou os domingos do SBT, né, para poder fazer atrações diárias. Voltou com essa arrancada da vitória, mas não foi uma boa arrancada, não. Siga a gente no Instagram, @BastidorosDMUFC, e nós estamos também no X, que é BastidorosDM. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.